neste momento, para a composição da mesa do segundo painel do dia, que abordará o tema Desafios digitais no mundo do trabalho, relações laborais semi-autônomas, plataformas colaborativas e virtuais, realidade aumentada, neoprivacidade, necessidade ou não de regulamentação. Para presidir esse painel, convidamos o Dr. Adrian Goldin, professor titular da Universidade de San Andrés e da Faculdade de Direito da Universidade de Buenos Aires, membro da Academia Ibero-Americana de Direito del Trabajo e de la Seguridad Social. Informamos que o Dr. Adrian Goldin, neste ato, substitui o acadêmico José Augusto Rodrigues Pinto, juiz do trabalho aposentado do Tribunal Regional do Trabalho, 5ª Região, que por compromissos de última hora não pôde comparecer. Para completar esse painel, convidamos os painelistas, Dr. Jorge Rosenbaum Rímolo, mestre e doutor, Faculdade de Direito de Montevideo, membro da Academia Ibero-Americana de Direito del Trabajo e de la Seguridad Social. Dr. Henrique Araújo Costa, mestre e doutor PUC São Paulo, professor da Faculdade da Universidade de Brasília, coordenador do Grupo de Pesquisa Direito Tech. Senhoras e senhores, transmito a palavra ao Dr. Adrian Goldin. Buenos días. Tenemos hoy en este panel un tema ciertamente importante y que, a mi juicio, contiene una de las cuestiones más importantes del debate actual. Esto que el título menciona como la semi-autonomía es más bien el desdibujamiento de los límites entre autonomía y dependencia, que es una de las manifestaciones que más amplia generalización tiene y que la OIT advirtió ya en 1994, en que empezó un trabajo para ver... ¿No se entiende? ¿Se entiende? Bien. Empezó unos trabajos para ver qué hacer con este desdibujamiento de las fronteras entre dependencia y autonomía que terminaron con la recomendación 198, tan importante. El tema es muy importante, piensen ustedes, porque las nuevas formas de reclutamiento de trabajadores, de las cuales los colegas también van a hablar, por ejemplo, los de la economía colaborativa, transitan por ese camino del desdibujamiento de las fronteras y por relaciones autónomas o pretendidamente autónomas. O sea que tal vez sea uno de los temas centrales del moderno derecho del trabajo. Me acompañan, como fue dicho, el profesor Rosenbaum, uno de los más distinguidos juristas del Uruguay, y el profesor Araujo, que es profesor de la Universidad Nacional de Brasilia. Le dejo entonces la palabra sucesivamente, primero al doctor Rosenbaum. Adelante, Jorge, por favor. Gracias. Muchas gracias, profesor Goldin. Un saludo de buenos días para todos los concurrentes. Un agradecimiento para el presidente de la Academia Brasileña de Derecho del Trabajo, mi querido amigo João de Lima Teixeira Filho. No diré los años que hace que nos conocemos porque fue de pequeños, de muy niños.
también a los integrantes del Consejo Directivo de la Academia, que forma parte a su vez de la Academia Iberoamericana de Derecho del Trabajo, y particularizo también el saludo en el querido amigo Nelson Manrich, académico de número, a través del cual he tenido la oportunidad de venir en anteriores ocasiones a este evento tan prestigioso y he podido llevarme muchas ideas enriquecedoras y a su vez contactos y nuevas amistades que he conocido a lo largo de estos años aquí en Brasil. El tema, como lo señalaba el profesor Goldín, se refiere a las nuevas relaciones del trabajo en un mundo digital y se basa en una pregunta, una interrogante. ¿Las instituciones del derecho del trabajo están preparadas para todas esas transformaciones? Hace 3 años el director general planteó en la conferencia de la OIT un desafío: pensar el derecho del trabajo pensando el trabajo y su futuro. Eso seguramente, y por la fundamentación, a la luz de los cambios que acompañaron el desenvolvimiento del siglo XXI. Por un lado, los factores impulsores derivados en el plano económico de la globalización, de la internacionalización del comercio, de la financiarización de la economía. Pero por el otro, los avances tecnológicos, aquellos que se vinculan, se relacionan con la robotización en el contexto de la realidad virtual, por un lado, de la inteligencia artificial por el otro, el Internet, todo lo que implica dentro de este segmento los dispositivos móviles, las redes, la nube y, por último, las plataformas digitales, que es el tema central de este panel en particular. Hoy parto de la base de que percibimos el mundo con una mirada muy distinta, muy diferente, y en el que las transformaciones son las que marcan la época. Vemos transmutarse la manera de producir y consumir, cómo se desenvuelve y organiza el trabajo, cómo nos relacionamos, tanto como personas como sociedad, el modo que organizamos nuestra vida, nuestros hábitos, el tiempo y su administración, incluso nuestras expectativas. Todo parece estar sujeto a un cambio de paradigmas. Un autor alemán muy conocido, Klaus Schwab, que dio el nombre a la Cuarta Revolución Industrial e integra los círculos de Davos, ingeniero, filósofo, vaticinaba que ocurriría todo este fenómeno en una escala, con un alcance y con una complejidad muy distinta a cualquier otra cosa que el género humano haya experimentado antes. Y eso nos lleva inmediatamente a formularnos una pregunta sencilla. ¿Cuáles serán las consecuencias de todo esto? ¿Cuáles serán los beneficios positivos, que sin duda los hay y seguirá habiéndolos? Pero también, ¿cuáles serán los efectos más gravosos? Ojo, advierto, esta es una tarea para gurúes.
solo se pueden anticipar, y de lo que hemos estudiado, leído, seguido con interés, pronósticos abstractos, muy generales y, sin lugar a dudas, con proyecciones que siempre tienen un alto grado de subjetividad. Sucede que también se trata de una época de tránsito llena de incertidumbres. Por eso, si trasladamos esta realidad al escenario del mundo del trabajo, los desafíos se multiplican. Algo sí está claro, y nada mejor que ponerlo en palabras del filósofo Bauman, quien decía que en el ocaso del siglo XIX y en todo el desarrollo del siglo XX, ni la derecha ni la izquierda del espectro político se cuestionaban el papel histórico del trabajo tal cual había sido proyectado por la era industrial de nuestras sociedades del pasado. Crecería el empleo, este empleo sería universal, estaría acompañado por la gran fábrica o la fábrica gigante, el número de obreros destinados a producir todo lo que el mundo necesitaba sería creciente y se transformaría de ese modo la naturaleza en bienes y servicios productivos que exige el consumo progresivo de la humanidad. Ese era el modelo del futuro. Y el derecho del trabajo emergió en ese marco. ¿Para qué? Para regular y dar protección a la inmensa mayoría de los seres humanos dedicados a trabajar en forma subordinada y asalariada. Y la institución rectora, la columna vertebral, si me permiten, fue el contrato de trabajo, ordenado por el derecho laboral, que, como con profundidad lo afirma el profesor Romagnoli, era o constituía la regulación reconocida en la ley o negociada con los sindicatos. Pero hete aquí que cuando teníamos casi todas las respuestas, comenzaron a cambiar las preguntas. Si observamos la vida real, hoy es indiscutible que el contrato de trabajo ha pasado a ser de utilidad para un núcleo de personas, permítaseme subrayarlo entre comillas, privilegiadas, un círculo privilegiado, como lo llama el profesor Juan Raso, aquí presente y conacional, nuestro también catedrático de Derecho del Trabajo en Montevideo. Un círculo que se reduce cada vez más. Son incalculables los seres humanos que aún trabajando están fuera del radio protector del derecho laboral. El ordenamiento laboral no contempla ni se adecua ya a categorías enteras de prestadores de actividad que han huido o han quedado excluidos de su alcance tradicional. Asistimos a modalidades de contratación que no se insertan en el modelo de la relación laboral de aquel contrato prototípico, pensado en consideración a su duración, a su continuidad, al lugar de prestación de las tareas, al tiempo de trabajo controlado y limitado, a la ajenidad en los riesgos, al destino de la actividad producida. Por eso es que, yendo en concreto,
El ejemplo de las plataformas constituye un paradigma de este contexto que muy simplificadamente comienza a ser calificado como la uberización de la economía. Una explicación rápida, no necesaria, del negocio es esta. Implica manejar una plataforma de Internet a través de la cual se ofrece un servicio a los consumidores. Se agrupa a múltiples posibles oferentes del servicio, hasta incluso se lo certifica cuando lo exige la legislación administrativa, estatal, y se concreta un servicio con el aura de una cierta garantía, un servicio confiable, un servicio seguro y especialmente un servicio que se presta con celeridad, rapidez. Quienes están dispuestos a brindar materialmente el servicio, es decir, a prestar el trabajo, aparentan no ser trabajadores. Y eso nos lleva a preguntarnos, ¿qué son? ¿Socios? ¿Emprendedores? ¿Trabajadores autónomos? Hace pocos días me llamaba poderosamente la atención un grupo de estos choferes que me comentaba que nuestro ministro de Trabajo en nuestro país, cuando los había atendido, les decía, no, pero ustedes son empresarios, no tienen que venir a verme a mí. Ese prestador aparentemente es el que organiza su trabajo, como y cuando quiera. Es su propio jefe. Pone su bicicleta, su moto, su automóvil, el instrumental médico, porque hay servicios en enfermería, hasta en la banca, manejados por plataformas. Decide cuándo comienza y cuándo finaliza su jornada. Selecciona con libertad si responde o no a un llamado o a una oferta. No debe cumplir con un número mínimo de prestaciones. Ingresa y sale del contacto con la plataforma cuando lo desee. Puede no tener exclusividad y trabajar con distintas plataformas. Y además asume el riesgo de su actividad frente al cliente. Pero esto inmediatamente nos lleva a hacernos una segunda pregunta. ¿Es que las plataformas por sí solas tienen algún valor? En el caso de Uber no tengo nada contra la empresa, lo tomo por su referencia, por ser una referencia mediática muy popular. ¿Es posible concebir un Uber sin choferes? Estos hacen parte del corazón del negocio. No hay que olvidarse, Uber los recluta. Uber provee la información que los conecta con los clientes. Los coordina a través de su plataforma. Exige determinados estándares en la prestación de la actividad. Hasta puede monitorearlos con su GPS. Los hace calificar y esa calificación a veces pesa en los beneficios o los servicios que Uber consiente. Pero además, factura y cobra los servicios al cliente y les paga a estos choferes. Estas realidades tangibles en la vida cotidiana ingresan en la delgada línea divisoria que separa el contrato de trabajo de otras modalidades contractuales no laborales.
en términos estrictamente jurídicos. Otra cosa es el deber ser o la búsqueda de lo que podamos creer más justo. No resulta nítido ni fácil discernir frente a un test de laboralidad, a un test de los elementos caracterizantes de la laboralidad, cuál es la ubicación que deberían tener, y todo parece depender de la casuística, de la prueba aportada, del criterio más estricto o flexible del juzgador. Entonces la respuesta, probablemente, y siempre a cuenta de una opinión personal, es que el derecho del trabajo quizás no esté preparado para asumir con respuestas claras estas transformaciones. En efecto, el camino recorrido en esta década parece ser errático. Muchas reformas laborales se inclinaron por soluciones propias de un soft law, algunas con matices de flexiseguridad. Y así España creó un estatuto del trabajador autónomo para trazar una barrera que impida el acercamiento de realidades empíricas de actuación plena del derecho laboral. En Italia aparecen las construcciones ambiguas en torno a la figura del trabajador parasubordinado. En el Reino Unido se gestó el casual worker para distinguirlo del employee asalariado al no estar bajo la autoridad del empleador. Los contratos zero hours. En Alemania se perfiló la figura de los cuasi trabajadores, y otro tanto vuelve a ocurrir en España cuando se regula la figura del trade. En suma, se ha ido gestando lo que para nosotros constituye una cultura de la invisibilidad de numerosas formas de trabajo humano, de modo que aquel que no es claramente subordinado y asalariado parece no ser ya trabajador que merite una protección efectiva y digna. Por eso es que planteamos que nuestra época atraviesa tiempos inciertos y peligrosos. Se está dando una degradación del trato aplicable y de las condiciones de su prestación respecto de actividades laborativas que despliegan muchísimas personas que viven del valor económico que obtienen de esas formas de trabajar. Y a la hora de necesitar un amparo jurídico, se ven obligadas a recalar en regulaciones, institutos, procedimientos del derecho común y no del derecho laboral. Por eso es que nosotros, y para terminar, creemos que sí es posible redimensionar la protección del trabajo humano desde una concepción global de todo tipo de trabajo. Las formas de organizar y prestar el trabajo de los individuos que viven del mismo y para el mismo y que siguen dependiendo de su capacidad de ofrecerlo para su sustento, no pueden quedar sujetas, nos parece, a los estrechos límites que ha postulado el derecho laboral tradicional. Y ello porque creemos que la regulación jurídica de fondo simplemente es marginal frente a la nueva realidad de los hechos. Bertolt Brecht decía, la crisis se produce cuando lo viejo no acaba de morir y cuando lo nuevo no acaba de nacer. Sin embargo,
Y si bien el derecho del trabajo enfrenta una crisis de identidad, lo importante subsiste, y es lo que nuestro maestro Américo Pla Rodríguez señalaba. El derecho del trabajo no desaparecerá en tanto mantenga enhiesta su razón de ser, y ella pasa por sus principios. La protección del trabajo es su misión esencial. Esta es una tarea de los políticos, pero aquí lo que importa es lo que hagamos los laboralistas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Rosenbaum. Ahora le vamos a ceder la palabra al profesor Araujo Costa, que va a hablar sobre las capacidades, las habilidades que requiere el trabajador del futuro y las garantías que requiere el trabajador del futuro. Vamos a hacer una cosa. Muito obrigado. Estou muito feliz de estar aqui. Mas, assim como outros expositores, estou numa posição confortável de não entender nada de direito do trabalho e poder falar aquilo que, enfim, penso, e fico feliz que esse é um congresso aberto a médicos, filósofos, e, no meu caso, um professor que se dedicou nos últimos anos a estudar direito e tecnologia. Eu sou professor da Universidade de Brasília. Aproveito para renovar o agradecimento ao TST, que nos acolheu no ano passado, com um congresso muito interessante. Então, a Justiça do Trabalho e também os interessados no direito do trabalho já demonstraram muito interesse, né, nesses assuntos, né? E a pergunta que me toca seria quais as habilidades o trabalhador do futuro teria que ter, né? E como é que essa proteção que a Justiça do Trabalho deve poderia acontecer? Bem, como eu já adiantei que eu não sei responder essa pergunta, eu vou tentar responder uma pergunta menor, mas eu acho que também nos toca. E essa pergunta é o seguinte: qual a habilidade que o jurista tem que ter para o direito do trabalho do futuro? E esse é um assunto que eu tenho observado já há alguns anos, e de uma forma geral, eu tenho percebido que a atividade de graduação é uma atividade que está assim, muito pautada pelo passado, não é verdade? E como o futuro vai trazer novos desafios, como é que o jurista em formação, até aquele em atividade, o que ele tem que buscar saber para que ele consiga sobreviver nesse ambiente mais hostil? Basicamente é o seguinte: nós somos pessoas que foram educadas, eu acho que tentando desenvolver aptidões de oralidade, que é isso que nós estamos fazendo aqui, de relacionamento e também de escrita, que é uma forma de representação da oralidade. Acontece, no entanto, que em alguns momentos profissionais, principalmente diante de todas essas mudanças e essa sopa de letrinhas que vem sendo mencionada aqui, a atividade só de oralidade ou de escrita ela não será suficiente. E então me lembro de uma pergunta que também vem sendo muito debatida, que é a seguinte: será que então todo mundo tem que aprender a escrever em código de computador? Olha, eu acho que não. Eu acho que esse não é o caminho. Mas eu acho, dentro da pergunta que me foi colocada, uma das aptidões que a gente tem que buscar desenvolver, uma das competências, é perseguir o desenvolvimento de um pensamento mais analítico. Quando a gente estuda na Faculdade de Direito, a gente lê livros grandes, mas a gente não se envolve muito com registros e pensamentos que são alheios a essa forma de comunicação natural. Por exemplo, a gente não lida muito com planilhas,
a gente não lida muito com representação de dados, visualização de dados. Tanto é que, nesse congresso, a gente só teve uma apresentação em PowerPoint, não é verdade? Nas salas do lado, eu acho que deve ter PowerPoint em todas. Eu nem gosto de PowerPoint, mas, assim, o que eu quero dizer é que a nossa conexão é a conexão da oralidade. E como é que eu, como professor, venho me dedicando a, pelo menos, não atrapalhar esses jovens que estão buscando essa qualificação, mas isso serve também para as pessoas que estão em reciclagem ou que têm um futuro profissional pela frente. A primeira coisa é a seguinte: a gente tem que ter foco no ensino, mas não apenas no ensino, porque as atividades práticas também são muito importantes. Então, eu acho que tem que diminuir a carga de ensino e colocar as pessoas mais em atividades práticas. Um outro aspecto que também tenho buscado, tenho perseguido, é criar condições para que as pessoas trabalhem com outras pessoas que têm formação diferente. Lá na Universidade de Brasília, a gente tem uma disciplina que é dada junto com a ciência de dados, chama Ciência de Dados para Todos. Existe uma variação dela que é a Ciência de Dados para o Direito, no qual os juristas apresentam os dados, né, os datasets, os conjuntos de dados. Então, a gente debate com os estatísticos e os cientistas da computação como interpretar esses dados. Então, esse é um exemplo de como uma competência necessária para o futuro deve ser desenvolvida em busca desse pensamento analítico. Além disso, a gente tem se ocupado muito de acompanhar tudo que está acontecendo do ponto de vista do empreendedorismo e como estão se impactando os mercados jurídicos. Vou utilizar até uma palavra ruim aqui, que é a indústria do direito, né? Como é que isso está acontecendo em torno aí ao redor do mundo. O que eu tenho percebido é que, do mesmo jeito que tem essa uberização em relação aos serviços de transporte, você está tendo também em relação à advocacia. Então, já surgiram em vários lugares plataformas de prestação de serviço de advogado. E os últimos movimentos que eu acho que assim demonstram que esse é um assunto que deve atrair muito a nossa preocupação é que as chamadas Big Four, que são as grandes consultorias de contabilidade, elas estão entrando nesse mercado. No Canadá, por exemplo, a Deloitte tem um escritório de advocacia. A Ernst Young, esse mês, comprou uma startup muito promissora do Reino Unido, chamada Riverview. E esses são apenas exemplos de como as plataformas estão sendo utilizadas para a prestação de serviço jurídico. O que está acontecendo também é que essas tecnologias estão possibilitando um trabalho assíncrono, né? No sentido de que uma pessoa demanda, a outra vai responder no tempo que ela tiver o tempo dela, né? Como se fosse um e-mail. E essa ideia da assincronia da comunicação, ela atravessou de tal forma que você hoje não precisa terminar o trabalho que você começa. Você mapeia o fluxo de trabalho e segmenta. Quando você mapeia e segmenta, você baixa o custo e você terceiriza. Significa dizer que você pode iniciar um trabalho aqui e uma pessoa terminar na Índia. E isso também está acontecendo bastante. Então, o que as pessoas que estão desafiando essa organização do trabalho, elas têm se proposto a fazer é criar plataformas em torno do mundo todo, dividir o trabalho, segmentar, precificar, e hoje o trabalho do advogado é um trabalho ameaçado por uma escala industrial, principalmente por esses exemplos que eu citei, da Deloitte, da Ernst Young e tudo mais. Uma outra coisa que tem me interessado é em fazer alguma coisa que eu achei que eu não fosse fazer muito como professor, que é me envolver também com projetos, não apenas com o ensino. Então, tenho a felicidade de trabalhar com diversos tribunais em Brasília. A gente tem realmente feito parcerias muito importantes e levado aos tribunais
uma nova ferramenta que não estava à disposição deles para que a gente possa fazer projetos com eles. A gente tem um projeto, por exemplo, com o Supremo, eles ainda não divulgaram. Existem alguns projetos, né? Tem um projeto da inteligência artificial, mas o projeto que eu trabalho é um projeto que cria uma nova plataforma de edições jurídicas. Então, a Constituição Anotada que vocês consultam, ela vai ter um novo sabor. Vai ser uma plataforma como se fosse um Kindle, ou como se fosse um site, como se fosse uma busca, e que você vai poder ter essa experiência de grifar, favoritar, seguir uma pessoa, seguir um julgado. Então, nós estamos criando essa possibilidade. E, por fim, uma das iniciativas também que eu acho que está nessa linha, que o grupo ao qual pertenço a gente vem tentando fazer, não sei quantos dos senhores e das senhoras acompanharam, não foi tão divulgado, mas a gente começou também a fazer trabalhos de auditorias quando somos convidados ou quando há processo seletivo, e o último trabalho que a gente fez foi uma auditoria no Supremo Tribunal Federal, no qual nós constituímos uma banca de especialistas, de estatísticos, cientistas da computação, segurança e do direito, e nós demos um parecer a respeito do sistema de distribuição de processos no Supremo. Então, tudo isso ilustra essa mudança que está em curso, na qual, tanto para os novos juristas quanto para os juristas já em atividade, eles estão sendo colocados diante de cenários que demandam novas competências e competências recicladas, bem como um mercado mais competitivo e que desafia a forma com que ele foi secularmente estruturado. Então, eu acho que nós temos muitos desafios. Eu quero aprender ainda mais nesse congresso, estou aprendendo bastante. Teria muito prazer de continuar essa conversa com os senhores e com as senhoras por meio do nosso site, que é o direitotech.com.br, e que vai ser um prazer conversar com cada um e aprender muito mais sobre esse mundo. Eu agradeço muito. Muito obrigado. Solo agradecer mucho a los expositores y declarar cerrado este panel. Muchas gracias. Bem, senhoras e senhores, para a entrega dos certificados de participação aos ilustres palestrantes, convidamos o acadêmico ministro Alexandre Agra Belmonte, vice-presidente da Academia Brasileira de Direito do Trabalho.